Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do mini curso de desenvolvimento de aplicativos mobile com React Native. Hoje a gente vai explorar dois conceitos fundamentais, que são os arrays e os objetos. Eles vão ser muito essenciais para a gente criar aplicativos mais dinâmicos e eficientes. Os arrays, você pode imaginar ele como uma lista que você pode organizar os dados. Como uma lista de, tipo assim, nome de usuário ou de número de telefone. Cada posição desse array vai ser um número, começando pelo zero. Enquanto os objetos, você pode imaginar ele como caixas para você organizar as informações deixar de forma organizada as informações. Como, por exemplo, as informações detalhadas de um usuário, como o nome, a idade, o endereço desse usuário. Vocês vão ver mais pra frente como que funciona isso, mas primeiro a gente vai introduzir o array, ou array, do jeito que você quiser pronunciar. Para a gente criar um array, ele é muito simples, você pode usar as palavras-chave que a gente aprendeu na aula passada, como o var, o let ou o const, seguidas depois com a função array, entre parênteses. Uma outra alternativa também é criar com colchetes vazios, que a gente pode preencher com os elementos que a gente desejar nele. Eu já vou ir pro VS Code aqui para mostrar a vocês como é que funciona melhor, para vocês visualizarem melhor isso. Aqui no Visual Studio eu vou criar uma constante chamada arr e eu vou iniciar ela como uma array vazia. Como vocês podem ver, não tem nada, eu só iniciei essa palavra-chave variável arr como um array vazio, ainda não tem nada dentro dele, mas pra frente a gente vai ver como coloca alguma coisa dentro dele. Uma outra alternativa que a gente pode iniciar um array com colchetes vazios. Eu vou criar uma variável aqui do tipo let e vou deixar ele como um colchete vazio. Essas são duas formas de eu iniciar uma variável do tipo array. Agora com isso, se eu quiser adicionar variáveis dentro desses colchetes vazios, é só eu colocar a variável e uma vírgula. Que nem assim, vou criar uma aqui do array 2 para dar de exemplo para vocês. Que eu vou colocar o número um, aí o 2, o 3, o 4, 5 e até o 6. Com isso a gente coloca valores inteiros aqui no nosso array. Agora eu vou colocar um número 9 como string e vou colocar também uma frase, isso é uma string. E também eu vou colocar o outro array dentro desse array. Eu vou tentar executar aqui também para ver se tem algum erro. Não vai aparecer, porque como vocês podem ver, o array sim, ele no JavaScript ele não é restrito a um tipo de dado. Se eu for tentar aqui colocar um console log para ver esse meu array, vocês vão ver que quando eu for executar, vai sair o meu array com tudo o que eu coloquei dentro dele. Isso é muito bom porque a gente pode mesclar diferentes tipos de elementos num único array assim, não tem tanta restrição assim. Como esse nosso exemplo do array 3 que tem números inteiros, string e até mesmo outro array dentro dele. Isso é muito bom, que a gente pode ver a versatilidade do JavaScript. E com esse começo de introdução sobre o array, a gente pode ver também que cada informação do array ele é associado por um índice. Eu vou colocar aqui os números um, 2 e 3 dentro desse nosso array 2 aqui, para introduzir melhor para vocês essa questão do índice, a etiqueta dele. Na programação, as posições do array ele começa no zero sempre, assim, na maioria das linguagens começam pelo zero. Então, o que isso significa? Que esse número um aqui, ele é a posição zero do nosso array, e o 2 é a posição um e o 3 é a posição 3. Mas a quantidade de elementos são 3. As posições que começam pelo zero até o 2. No array 3 também não é muito diferente, não. Começa da posição zero e vai até 8. Por quê? Porque a gente tem 9 elementos aqui no nosso array. Então, do um até o 6 são 6 elementos. O 9, como string, ele é um elemento. E isso é uma string, é um elemento só.
Até o próprio array 2 ele é um elemento desse array 3. Se eu quiser iniciar um novo array, tipo assim, eu vou criar um array aleatório, o array 4. Aí eu inicio ele como um novo array e coloco ele como 5, que ele tem 5 posições. Ele vai começar do zero e vai até o 4. Ele tem 5 elementos nele, de zero a 4. Uma coisa do JavaScript que eu esqueci de comentar foi na questão do ponto e vírgula. Tanto que vocês podem ver que tem alguns códigos que eu coloco e tem outros que eu esqueço de colocar. É mais por questão de costume assim, porque o JavaScript ele não cobra muito essa questão do ponto e vírgula. Mas sim, é muito uma boa prática você usar o ponto e vírgula no final das coisas, porque ele pode não exigir, mas só que ele pode manter o seu código mais claro e legível e também ele tem menos chances de ter uma interrupção, algum problema no meio do seu código. Então é recomendado sim colocar o ponto e vírgula no final. Agora que a gente aprendeu a criar e acessar informações dentro de um array, a gente pode utilizar os métodos do próprio JavaScript, que eles são como ferramentas que vai ajudar a gente a manipular os dados de uma maneira mais fácil e mais eficaz. Eles vão ajudar a fazer tarefas como adicionar, remover, modificar ou encontrar algumas informações nos objetos, incluindo os arrays que a gente acabou de ver também aqui. O primeiro método que eu vou mostrar a vocês vai ser o método push. Ele é muito bom para adicionar novos valores no final do array. Mas antes disso, eu vou criar aqui um array de pets. Eu vou adicionar 4 pets aqui para mostrar melhor para vocês aqui o exemplo do push. Com isso, eu vou colocar 4 elementos aqui: o cachorro, o gato, o peixe e o coelho. Com isso criado, eu vou dar um console table pets para mostrar para vocês o nosso array. O table ele é uma função do console que ele exibe os nossos elementos do array em forma de tabela. Aí fica mais fácil da gente visualizar. Ele é muito útil para visualizar tabelas de uma forma mais organizada. Eu vou executar aqui para vocês verem aqui como fica em forma de tabela. Aí fica muito mais fácil de visualizar o nosso array. E agora sim, eu vou usar o nosso método push para adicionar mais um pet no nosso array de pets. Então aí eu escrevo pets.push e eu vou adicionar, sei lá, hamster. E depois disso eu vou mostrar aqui para vocês no console table como é que vai ficar a nossa tabela com o novo pet adicionado no nosso array. Como vocês podem ver aqui, o método push ele adiciona o elemento no final do array. Então aqui, como vocês podem ver, o cachorro é a posição 0, o gato é a 1, peixe é a 2, coelho 3 e agora o hamster é a quarta. Com isso, o nosso array agora tem 5 elementos nele, de 0 a 4. Eu posso mostrar o próximo método, que é o pop. A gente usa para remover o elemento da última posição de um array. E eu vou usar o mesmo array que a gente fez aqui de exemplo. E é só eu colocar o nome dele, ponto pop, entre parênteses, ponto e vírgula, e remove o último elemento. Eu vou colocar um console.table aqui para vocês verem como é que ficou a nossa tabela. Ficou o nosso array, no caso. Com isso, vocês podem ver aqui que foi removido o hamster da última posição do nosso array de pets. Então agora ele tem o tamanho 4, de 0 a 3, a quantidade de 4 elementos no nosso array. O próximo método que eu vou mostrar para vocês aqui é o método onShift. Ele, ao contrário do pop, que adiciona um elemento no final do array, ele adiciona um elemento no começo do array. Então, esse elemento que eu for adicionar, ele vai ser adicionado na posição 0 do array e vai arredar para frente todos os outros elementos. Então, ele vai empurrar os elementos para índices maiores, tipo assim, mais um. Portanto, então, a ação do onShift ele faz com que todos os índices dos elementos eles aumentem em 1. Então, como vai adicionar um elemento na posição 0, os próximos vão ir para as posições mais um. A gente vai ver agora um método muito bom do JavaScript, que é o método sort. Ele é muito bom para organizar os valores do nosso array. Ele é muito útil porque você pode organizar números em ordem crescente ou decrescente
ou é organizar string em ordem alfabética. Ele, por padrão, não string, ele ordena em ordem alfabética, na ordem lexicográfica. Eu vou mostrar na prática aqui para vocês, como por exemplo aqui eu vou criar um arraylet com números aleatórios aqui, que eu vou colocar de um modo bagunçado. E depois disso eu vou aplicar o método sort para vocês verem como é que ele vai organizar os números. Com isso, assim, eu criei um array aleatório, assim, alguns números diferentes em ordem, em posições diferentes. Ele tenta organizar da posição zero até a posição que tiver no nosso array para ficar em ordem crescente de número. Esse é o padrão dele na questão dos inteiros. Eu vou usar o console table para mostrar para vocês aqui na tela como é que fica na prática. Ele tenta, por padrão mesmo assim, tentar colocar os números em ordem crescente. Isso também não é muito diferente na questão da string. Ele tenta na string também colocar, não em ordem crescente, mas em ordem alfabética, na ordem lexicográfica. Eu vou apagar aqui um pouco do que eu coloquei aqui no código para vocês visualizarem melhor. Mas eu vou usar o mesmo array de pets aqui para ficar mais fácil de entender. Nesse mesmo array de pets, como vocês podem ver também, ele tenta organizar em ordem alfabética, por padrão dele mesmo, do sort. É, mas a gente pode sim criar funções ou personalizar o sort do modo que a gente quiser, que a gente organiza a nossa array. Eu vou então deixar mais dinâmico, eu vou criar uma função aqui para comparar o tamanho das palavras. Com essa função que a gente vai criar aqui, ela pode retornar três coisas, valores negativos, positivos ou zero. A gente vai usar para determinar a ordem dos nossos elementos no array com base no tamanho dos caracteres, do quanto caracteres que tem. A gente usou o length, que ele vê o tamanho da palavra. Quando a gente usar o sort aqui, ele vai comparar de 2 em 2 e vai retornar algum valor. Se o primeiro elemento ele for menor do que o segundo, a função vai retornar como negativo. Se o primeiro for maior, a função vai retornar positivo. E se os dois tiverem o mesmo comprimento, vai retornar zero. Então aqui no nosso exemplo, ele vai pegar o cachorro e o gato. O cachorro ele tem comprimento 8 e o gato tem comprimento 4, que significa o tanto de letras que tem. O que vai retornar vai ser o número 4, então 4 é um valor positivo. Ele entende então que o A, que é o cachorro, ele deve ser colocado depois do gato, na reordenada dele. Assim então ele vai continuar comparando. Agora ele vai comparar assim o gato e o peixe. O gato tem comprimento 4 e o peixe tem comprimento 5. Vai retornar o valor menos 1, que o gato vai ser o A e o peixe vai ser o B. Então ele vai entender que o gato ele vai ficar antes do peixe na reordem do array. Ele vai fazendo isso até decidir que não vai ter mais comparações para fazer nos elementos do array. Aqui a gente mostra que a gente usou um algoritmo de ordenação parecido com o Quicksort nesse código nosso aqui. Como vocês podem ver aqui no nosso console table, eles foram ordenados até atingir o resultado final. Tanto que agora a primeira posição é a do gato, que ele tem 4 letras, e a do cachorro, que tem 8 letras. Eu vou apagar essa função aqui e vou deixar de uma forma menos poluída, que eu vou colocar toda essa função dentro do parêntese do sort. É a mesma coisa do que a própria função em si, mas eu só estou colocando tudo nela aqui dentro do sort, do parênteses, para não deixar uma coisa muito grande. Isso é uma error function, ela retorna a mesma coisa do que retornaria naquela função normal que a gente colocou ali em cima. Com isso a gente tira a necessidade de colocar uma função separada nesse nosso exemplo aqui. O próximo método que eu vou ensinar aqui vai ser o filter. Ele é meio como se fosse uma peneira para a gente, para criar um novo array com os elementos do array original, só que com uma determinada condição.
com uma função de retorno que é também chamada de função filtro. Ele tem a mesma dinâmica do sort de pegar uma função e usar ela para reorganizar os elementos de um array, mas a diferença é que a gente vai criar um novo array com base nessa função que foi filtrada, mas a gente vai manter alguns elementos originais desse array que atendem à nossa condição. O exemplo que eu vou dar para vocês aqui vai ser nesse let números aqui. Eu vou criar aqui uma nova variável do tipo let, chamada números pares. E aqui eu vou usar o filter para filtrar os elementos pares. Eu vou colocar uma função aqui que vai pegar os elementos pares. Então aqui eu vou pegar cada número do nosso array e eu vou dividir ele por 2. E se der resto zero, significa que ele é par. Então, o que, que ele vai retornar para o nosso novo array? Se, tipo assim, o resultado de um número for retornar true, que vai ser essa condição que eu coloquei, que se dividir por 2 vai dar zero, esse significa que esse número ele é par e ele vai entrar nesse novo array. Se retornar falso, ele não vai entrar nesse novo array. É assim que vai funcionar. Por exemplo, o número 5 ele é um número ímpar. Se dividir ele por 2 ele não vai dar resto zero. Então, ele não vai entrar nesse nosso novo array. Tanto que aqui no nosso console table, ele vai retornar o 0, 2 e o 6, que são os únicos pares que retornam zero quando dividem por 2. Então é isso que o filter faz. Eu vou pegar o array original, eu vou filtrar ele, eu vou colocar uma condição para adicionar valores em um novo array que vai ter esses elementos que eu quero de acordo com a minha condição nesse array anterior. Eu também posso fazer de uma forma mais dinâmica, que é com objetos. Por exemplo, eu vou pegar esse array aqui de produtos, que ele é uma coleção de objetos e cada objeto vai representar um produto aqui, com nome, preço, tipo. Então aqui a gente tem a camiseta, o tênis, a calça e o tipo deles, que é roupa, calçado, roupa. Eu posso colocar mais objetos aqui nesse array, mas eu vou deixar só esses três aqui para ficar um exemplo mais simples. Então aqui eu já vou criar uma variável do tipo let chamada roupas. Eu vou usar o filter nesse nosso array de produtos. E o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar todos os produtos e eu só vou querer o produto do tipo roupa. Aí então, a partir de agora, esse array roupas ele vai conter só os produtos do tipo roupa. É muito bom isso de eu colocar uma condição específica no meu método para selecionar apenas os produtos que atendem a nossa condição aqui. Dessa forma, a gente consegue criar um novo array com só o que a gente colocou como condição. O próximo método que eu vou mostrar para vocês aqui, ele vai ser um map. Ele é usado para transformar cada elemento do nosso array com base no que a gente pede. Tipo assim, ele mapeia cada elemento do array original para um novo valor de acordo com as transformações que a gente quer para inserir no nosso novo array. Ele vai continuar com a mesma quantidade de elementos e o mesmo tamanho do array também, mas com novos valores baseados no array original. Eu vou mostrar na prática aqui. Eu vou pegar esse nosso array de pets e eu vou transformar cada elemento em uma frase. Então aqui eu vou criar um novo array chamado frases, que ele vai receber o nosso array de pets e um map com a transformação nossa, que vai ser que a gente vai transformar em uma frase. Então ele vai receber o elemento desse array. Então aqui eu pego o animal de estimação, o pet, e eu vou colocar este é um animal de estimação. E o valor da variável animal de estimação, que vai ser um elemento da lista. Aí ele vai pegar um por um e vai transformar esse novo array em frases baseadas no array original.
Então, se a gente colocar um console table aqui e ver como que essas frases ficaram, a gente vai ver que a gente tem um novo array, que tem esse é um animal de estimação gato, este é o animal de estimação peixe, até o cachorro. Um exemplo melhor que eu vou dar para vocês é aplicando o map no JavaScript Web. Eu vou apresentar um código pronto para vocês em JavaScript para demonstrar melhor o método map na prática. Primeiro aqui nesse código a gente criou três objetos pessoa com as informações como nome e idade. Depois disso a gente colocou esses três objetos em um array que a gente denominou como array usuário e depois a gente vai aplicar o método map nesse array para criar um novo array, que é o array de usuários mapeados. Então eu vou receber cada usuário nesse array de usuários mapeados e vou dentro dele cada objeto pessoa vai ser transformado em um elemento HTML, o H1, e o conteúdo com base nas informações da pessoa, como o nome e a idade. A gente utilizou o teste content para isso. Por fim, a gente usou o for each para percorrer o nosso array de usuários mapeados e adicionar cada elemento H1 no corpo do nosso HTML, para deixar mais visível na nossa página web. Esse é um exemplo prático para a gente ver como o método map pode ser utilizado para transformar os dados em elementos HTML e deixar mais dinâmico e mais eficiente as nossas aplicações web. E como vocês podem ver no navegador fica assim, mostrando então o usuário e a idade. Para finalizar a nossa introdução sobre arrays e manipulando eles, agora a gente vai ver sobre clonar os arrays. O que você vê de cabeça assim para clonar um array, você pensa assim, eu vou criar um outro array. Por exemplo, eu tenho um array de pets, aí eu crio o pets 2 e eu só igualo esse pets 2 ao array de pets original. Pronto, eu dupliquei ele. Aí se eu quiser remover o coelho, aí eu só vou usar o pop. Aí eu vou remover o último elemento do meu array, que é o coelho. E se a gente mostrar aqui no console, a gente vai ver, quando a gente executa, que tirou o coelho do nosso array e a gente tem um array duplicado sem o coelho. Então você pensa assim, agora eu tirei o coelho do Pets 2, o coelho do Pets 2 está sem coelho, e o Pets 1 tem coelho, o Pets original. Mas na realidade, se a gente mostrar isso no console log e executar isso daqui, a gente pode ver que não, essa não é a realidade. Que tirou coelhos do Pets 1 também, o Pets original. Então isso quer dizer que qualquer alteração que a gente faz no Pets 2 vai ser refletida no nosso array original, que é o Pets. Isso pode resultar em comportamentos muito inesperados no nosso código. E isso é muito uma má prática. Isso acontece porque os dois arrays eles têm a mesma referência. E para resolver isso é uma maneira muito simples. Então a gente vai usar o hash operator, que ele vai permitir a gente criar um array clone que ele copia, que ele faz uma cópia independente do array original. E qualquer alteração entre os dois não vai afetar um ou outro. Isso evita problemas de referência e garante que a gente consiga manipular os dados de uma forma mais segura. Então, o que eu vou fazer aqui é só eu colocar três pontinhos nos patches igualando aqui, que foi isso que eu fiz. Como vocês podem ver, agora sim, os dois, um tá com coelho e outro tá sem um coelho, e os dois são independentes. Para finalizar aqui a nossa videoaula, eu vou introduzir o conceito de objetos. Assim, a gente já viu alguns objetos nos exemplos passados da videoaula e na outra videoaula também, mas agora a gente vai mais a fundo, porque os objetos eles são muito essenciais, eles são muito fundamentais na questão da organização e armazenamento de diferentes tipos de dados. Para a gente criar um objeto, a gente usa uma das palavras reservadas, o const, o let ou var. Depois a gente usa o símbolo de igual e chaves, que indica início e fim do objeto. E eu criei aqui um exemplo bem simples, que eu coloquei como const o meu objeto, com nada dentro ainda.
E dentro do objeto a gente organiza informações usando o conceito de chave e valor, que cada propriedade, a chave, é associada a um valor. Esses valores eles podem ser de vários tipos, como número, string, objetos ou até mesmo outras funções ou até mesmo arrays. Nesse exemplo prático aqui, eu coloquei aqui a chave 1, 2, 3 e 4 para dar de exemplo, para vocês verem aqui como é possível colocar todos esses em um objeto só. Aqui na chave 1 eu coloquei como uma string, que é o valor 1. Na chave 2 eu coloquei um número, que é o número 10. Na chave 3 eu coloquei um outro objeto dentro desse objeto. E na chave 4 eu coloquei uma função. Com isso, a gente pode criar o objeto pessoa que a gente viu anteriormente, que pode ter o nome, a idade e o CPF. O nome vai ser o string, o nome da pessoa. A idade vai ser um int, um inteiro. E o CPF vai ser um string também. Vocês já viram agora e vocês vão ver mais para frente como os objetos vão ser muito importantes no desenvolvimento do curso. Com esse meu objeto criado, eu também posso atribuir valores desse objeto em uma variável. Que nem assim, eu criei a variável 1 e igualei ela à chave 1 do meu objeto. Então, essa variável 1 ela vai ter um valor 1, a string valor 1. Aqui também, do mesmo jeito que a gente consegue clonar os arrays, a gente pode clonar também os objetos utilizando o hash operator. Eu vou atribuir então na variável 1 o meu objeto e agora essa variável 1 ela contém o objeto clonado dentro dela. Eu posso então, por exemplo, pegar a variável 1, a chave 1 dessa variável e atribuir um novo valor a ela, colocar assim a nova chave 1. Se eu for mostrar aqui no console log o meu objeto, a chave 1 desse meu objeto e a variável 1 da chave 1 da variável 1 desse objeto, eu vou ver que vai estar diferente. A mesma lógica do que da clonagem dos arrays. Para o nosso próximo exemplo, eu vou apagar esse aqui, meu objeto, para ficar mais intuitivo. Eu vou criar outro chamado pessoa. Esse pessoa eu vou atribuir valores, o nome, a idade e a profissão. É, Aí eu vou colocar aqui no nome Juan, idade 19, profissão desenvolvedor. Como a gente viu, a gente consegue recuperar valores de objeto e colocar eles em variáveis. Como por exemplo, eu pego o nome, eu igualo a pessoa, ponto nome. E aí eu coloco o nome da pessoa dentro dessa variável nome. Isso tem como fazer, dá certo sim. Mas apesar de ter funcionado isso, a gente pode usar a desestruturação de objetos para fazer esse processo em uma linha só de código. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar três variáveis de uma vez só e vou igualar elas ao meu objeto pessoa. E assim, a ordem ela não importa, porque as variáveis elas são atribuídas de acordo com o nome-chave das variáveis no objeto pessoa. Não é na ordem que eu coloco elas, então eu posso colocar aí fora de ordem. Como, tipo assim, profissão, nome e idade. Mesmo que a gente coloque assim, no final da desestruturação, o valor Juan vai ser atribuído ao nome, porque corresponde à chave nome no objeto pessoa. Isso é muito bom quando a gente for lidar com objetos mais complexos e alinhados. A desestruturação de objetos assim a gente usa bastante no JavaScript. E com isso eu finalizo a aula 2. Espero que vocês tenham entendido tudo. Caso não tenham entendido, revejam a videoaula, leiam o material, tentem praticar e até a próxima.